Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Você acompanha. Olá, 11 de fevereiro de 2021, quinta-feira. Eu sou Priscila Silvério. E eu sou Melissa Araújo. Bom dia, Melissa. Tudo bom? Bom dia, Priscila. Muito bem. Mais uma semana, hein? Chegamos aqui metade do mês de fevereiro já. Metade do mês de fevereiro com o parlamento com atividades intensas, cheia de novidades. Ontem os deputados ficaram até tarde no plenário, aprovaram 22 projetos importantíssimos e a gente tem muita coisa para falar sobre isso. Hoje tem bastante assunto aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos trazer todas essas informações, falar um pouquinho do que aconteceu ontem no plenário. Juscelino Kubitschek e os deputados, então, participaram ali de votações, como a Melissa disse, votações muito importantes, projetos que vão, assim, ter reflexo na vida de cada um de nós aqui no estado de São Paulo. Bom, fica com a gente, porque o Jornal da Rede Alesp está no ar. Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp traz muita informação para você. Hoje nós vamos falar sobre... Olha, a gente tem então muita coisa para falar aqui no Jornal da Rede Alesp, muita informação mesmo, né, Melissa? Afinal de contas, a gente tem, como foi falado, começamos o ano legislativo agora, dia 1º. Então, 2 semanas, estamos na segunda semana do mês legislativo e ainda assim muita coisa já aconteceu, né? Com certeza, a gente tem bastante informação, acabei dando uma engasgada ali na fala anterior, porque realmente tem bastante coisa para falar e hoje no Jornal da Rede Alesp a gente vai ter bastante entrevistado interessante, vamos falar sobre economia, vamos falar sobre vários assuntos relevantes aí para a população, para quem nos acompanha através do Jornal da Rede Alesp. É isso mesmo. Lembrando que ontem nós tivemos a primeira reunião ali do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Eu acompanhei essa reunião, que foi virtual, mas que já começou ali a dar os primeiros passos, para que tudo venha a ser esclarecido, todos os fatos, todas as situações. Bom, mas a gente vai começar agora com o nosso giro de repórteres, nós vamos falar agora com a nossa repórter Amanda Nascimento. Bom dia, Amanda. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Amanda. Bom dia, Priscila. Bom dia, Melissa, e a todos que nos acompanham pelo Jornal da Rede Alesp. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a agenda da casa, sobre os eventos que vão acontecer hoje no Parlamento Paulista. Às 2h30 nós temos a sessão ordinária, que acontece todos os dias de segunda a sexta. Então, das 2h30 às 3h30, nós temos o chamado pequeno expediente, em que o tempo regimental para uso da tribuna pelos deputados é de 5 minutos. Das 3h30 às 4h30, nós temos o chamado grande expediente, que o tempo regimental é de 10 minutos. Nesses 2 momentos, os deputados podem escolher as temáticas que eles desejam abordar, podem também trazer material de apoio, algum vídeo, algo que possa complementar a fala para ser mostrado para os espectadores da Rede Alesp e também para a população. Às 4h30, nós temos a ordem do dia, que é o momento em que são anunciados os projetos que estão na pauta. Então, são aqueles projetos que vão ser discutidos, analisados pelos deputados e, posteriormente, votados. Essa sessão, tanto a ordinária, pequeno, grande expediente, a ordem do dia, podem ser acompanhados pela Rede Alesp na TV ou no YouTube. Hoje, às 5h, nós temos também um outro evento, que é o ato solene em defesa dos aposentados e pensionistas. Esse evento aí é uma solicitação do deputado Carlos Genasi, do PSOL, e, claro, seguindo todas as regras e para manter a segurança de todo mundo, esse ambiente, esse
evento, vai acontecer em ambiente virtual. Então, o deputado, todos os participantes e especialistas vão estar ali presentes, porém de forma online. E o ato solene é uma oportunidade das pessoas conhecerem melhor alguns temas, né, os problemas, os benefícios trazidos pela categoria, porque, como eu disse, né, é um momento em que participam especialistas, pessoas envolvidas com o tema, o próprio deputado. Então, é um evento que é bastante rico e que a gente tem bastante, né, no Parlamento Paulista. Então, se você quiser acompanhar o ato solene, é muito simples, você pode acompanhar pelo YouTube e pela TV, mas se por acaso você não conseguir acompanhar esse evento ao vivo, não tem problema, é muito simples, é só acessar o canal do YouTube da Alesp. Lá você encontra esse evento na íntegra, todos os outros que acontecem no Parlamento Paulista, a sessão ordinária e também os programas que são gravados pelos repórteres da Rede Alesp. Melissa, Priscila, é com vocês. Obrigada, Amanda, pelas suas informações, sempre nos atualizando, então, do que acontece no Parlamento Paulista. Bom, e nós vamos agora com a nossa primeira entrevista. Nós vamos falar, então, daqui a pouquinho, né, sobre as expectativas do setor do varejo para o pós-pandemia. Há aí uma expectativa muito grande, né? Com certeza, é um termômetro aí econômico bem importante a perspectiva que o varejo vem trazendo, né, que pode trazer aí para os próximos meses. Então, ouvir os representantes do varejo é muito importante porque eles ajudam a força maior da roda da economia vem do varejo e com certeza ajuda até os pequenos, né, a sobreviverem em meio a esses tempos difíceis, né, Priscila? Você sabe que eu acho muito interessante essa questão, a economia é muito interessante, fascinante, né? Sim. Um dos grandes termômetros econômicos é a produção de embalagem, sabia disso? Porque se você tem uma queda no número de embalagens, tanto vendidas quanto produzidas, isso significa que não tem produto sendo embalado, né? Então, quer dizer, ele é um grande termômetro aí para a economia. Eu soube disso muito recentemente, a partir disso eu comecei a observar esse mercado, porque realmente tem tudo a ver. Se você não tem realmente a embalagem disponível no mercado, como é que as pessoas vão vender o produto? Não se vende o produto sem estar embalado. E tem toda a questão também das máquinas, né? Quanto mais se vende ali o número de máquinas no país ou no estado, enfim, ali também é um termômetro. Por quê? A empresa, a indústria, né? Ela se mostra fortalecida quando ela precisa de maquinário, quando ela tem a possibilidade de uma troca de equipamentos e isso move a economia. A gente costuma dizer que é uma engrenagem a economia, né? E todos nós precisamos de uma certa maneira ali, somos pontos muito importantes e precisamos trabalhar nessa parte econômica. Às vezes a gente vê ali, o tomate aumentou, tá lá em cima, tá nas alturas, né? E daí as pessoas vão e compram muito tomate. Não, porque vai aumentar mais, então eu preciso estocar. E, na verdade, é um erro, né? Porque quanto mais você compra, mais o preço sobe. Exatamente. Então, é uma jogada que a gente também precisa, né? Dentro de casa, de saber. Dos alimentos, você deu o exemplo do tomate, é um alimento perecível. Quer dizer, você não pode nem fazer um grande estoque, porque vai estragar. Mas é interessante isso, a gente vai falar agora sobre a questão do auxílio emergencial. O auxílio emergencial também foi um grande termômetro aí para a economia, porque as pessoas usaram o auxílio para comprar alimento, não para guardar debaixo do colchão. Então, quer dizer... E movimentar, assim, a economia, Exatamente. Né? Olha, 22 mil brasileiros podem receber, a partir de hoje, o auxílio emergencial, tanto para transferências e pagamentos, quanto para saques. O pagamento será feito a quem teve pendências no cadastro e atualizações de dados governamentais. A determinação é do Ministério da Cidadania.
O valor é de R$ 600 e os beneficiários vão receber uma só vez todas as parcelas que têm direito. Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do Auxílio Emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br. auxilio.caixa.gov.br. Bom, e agora nós vamos com a primeira entrevista. Nós vamos falar sobre as expectativas, então, do setor de varejo para o pós-pandemia. Com a pandemia do coronavírus e a crise econômica instalada no Brasil, intensificaram os impactos do estado de calamidade ocasionado pelo isolamento social. Os comerciantes varejistas fazem parte do setor que mais sofreu perdas econômicas durante 2020. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Luiz Augusto Ildefonso, que é diretor institucional da Alshop. Bom dia, Luiz Augusto. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos vocês e aos participantes. Bom dia. Bom, a gente queria então que você fizesse para nós aí um balanço, né? A expectativa desse setor que é tão importante para a economia e falar um pouquinho desse pós-pandemia. O setor já conseguiu se restabelecer? Me conta um pouquinho esse parâmetro geral. Olha, como todo mundo sabe, você não está frisando, tá? A pandemia trouxe para a economia como um todo no Brasil sérios resultados, prejuízos muito grandes. E no comércio não foi diferente. Talvez tenha sido o setor mais atingido pelas decisões que foram tomadas, pelas quarentenas que foram definidas nas fases lá vermelha, azul, verde, enfim. Cada vez que mudava e restringia o tempo de permanência das pessoas no shopping, restringia o percentual de aglomeração, tudo isso trouxe para o lojista uma infinidade de dificuldades. E a maior delas foi em março e abril, no início da pandemia, que as lojas ficaram fechadas. E em grande parte de outros estados do Brasil, ficaram até por mais tempo, fazendo com que o lojista tivesse que dispensar funcionários, fechar unidades, e isso trouxe para ele um desencanto muito grande naquela época. Com o retorno gradativo das iniciativas de volta do varejo, começou a ter, não digo jamais um otimismo, não aconteceu isso, mas começou a ter um alento para o lojista, principalmente depois que os meses de setembro e outubro trouxeram resultados razoáveis, muito menor do que antes da pandemia, mas que pelo menos deram um alento para eles. Então, aí a expectativa que o lojista tinha para o pós-pandemia, que ainda não tinha acabado, era um pouquinho melhor do que ele tem hoje. Por quê? Porque hoje, com aquela restrição que houve aqui em São Paulo, de fechar aqueles 2 fins de semana na área vermelha, na fase vermelha, que foram os melhores fins de semana que tem para o varejo, isso deu um desânimo, um desalento brutal no lojista, que novamente ficou desacreditado em relação à volta do comércio, como ela vai ser. É bem complicada, né, Priscila? É uma perspectiva, é uma esperança para muita gente que trabalha nesse segmento do varejo e que precisa dos seus empregos, do empresário também, que precisa honrar suas contas. Então, a gente sabe que as medidas foram adotadas para a segurança sanitária, para a segurança de todos, mas é complexo aí para equilibrar as contas. Senhor Luiz, diversos hábitos no mundo das vendas sofreram mudanças relevantes, como, por exemplo, a adaptação dos lojistas às vendas em ambiente online. Quais as práticas cotidianas antecedentes à pandemia tendem a ser deixadas de lado? Olha, essa evolução das práticas de comércio eletrônico, ela foi um dos grandes benefícios que aconteceram, principalmente para aqueles lojistas menores, empresários
pequenos empresários, DPP e tudo mais, que tinham uma certa reticência em usar o comércio eletrônico. Como não teve alternativa para eles, já que a loja estava fechada, eles foram impostos a usar o comércio eletrônico. E souberam fazer isso de forma muito clara, tá? Então, o comércio online, a loja ficou mais aprazível. Por quê? Porque o visitante, o comprador, que tinha antigamente um tempo de permanência em shopping de 1h30, 1h20, passou a ir diretamente no shopping para comprar e sair, e ficava só 20 minutos. Então, a loja se mostrou um lugar de conveniência, tá? Um lugar muito mais aprazível para que o consumidor, quando ali chegasse, já tivesse a sua decisão tomada e pudesse ficar pouco tempo no shopping. Embora, é muito importante ressaltar, os shoppings e as lojas têm um protocolo sanitário e de segurança e de saúde o melhor possível. Foi feito pelo Hospital Sírio-Libanês. Então, a qualidade desse protocolo serviu, inclusive, de exemplo para muitos outros setores. E isso trouxe e mostrou nas reuniões que o shopping fez com o governo do estado que o problema não estava em deixar entrar 30% de pessoas ou trabalhar só 4 horas no shopping. Por quê? Porque nos shoppings não aconteciam nenhuma propagação do vírus, tá? E não havia, quase era a tendência zero de contrair vírus em shopping center. Luiz, você falou das medidas adotadas, né, pelos shoppings, então, nesse momento de pandemia, para assegurar, né, o não se contaminar, né, por conta das pessoas. Alguns shoppings, inclusive, colocaram, né, nas suas portas, ali nas entradas, tanto a questão da aferição ali da temperatura, também álcool em gel sempre disponíveis, mas também alguns equipamentos mais avançados que quando a pessoa passa, aqueles vírus também, eles já são mortos. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, né? Houve um investimento muito grande também dos shoppings para receber as pessoas. Sim. Olha, toda essa evolução, como nós dissemos, ela veio para ficar mesmo, tá? Por quê? Porque o empreendedor de shopping, o lojista que está no shopping, tem a preocupação número 1, desde que existe shopping, tá? Em trazer conforto, segurança e tudo de positivo para o seu consumidor. Então, essas modificações, sensores que foram colocados na porta de shopping, elas não são temporárias, elas vieram para ficar. Por quê? Porque traz a segurança cada vez maior para o consumidor. E é isso que o shopping quer que aconteça, tá? Ele quer que aconteça também, como nós falamos, a modificação da loja, essa própria coisa que você falou, ter fiscais na entrada dos shoppings, não foi um ou outro, foi a maioria deles, porque tinha que respeitar se era 30% ou 40% de pessoas que pudessem entrar em relação à capacidade do shopping. Isso acontecia e acontece também em várias lojas, onde a loja, pela delimitação do seu espaço, ela define, junto com o shopping, uma quantidade de pessoas, de consumidores que pode estar dentro. Exemplificando, hipoteticamente, uma loja de 100 metros, ela pode ter, por exemplo, até 5 pessoas lá dentro. Quando tem a sexta e sétima, estas duas ficam aguardando na entrada da loja a saída dessas duas excedentes para que elas possam fazer suas compras. Mais uma coisa que é muito bom lembrar, o drive-thru. Isso foi uma conquista que veio para ficar também. Então, hoje tem já muitas consumidoras que vão no site, passam na loja 2 minutos, 3 minutos, veem a mercadoria e pegam a mercadoria no estacionamento do shopping, tá? Por quê? Porque minimiza a eventual possibilidade, remota possibilidade de acontecer algum problema no shopping.
Com certeza. Luiz, eu queria tocar num assunto que eu acho que é importante a gente abordar aqui, que é a questão do aluguel das lojas. A gente viu algumas redes de loja declarando que iam fechar algumas unidades justamente porque alguns shoppings não negociaram aí o valor de redução dos aluguéis. Eu queria saber se essa é também uma impressão que ficou, um dado que a Alshop tem de que, de fato, houve uma dificuldade nessa negociação e como que resolve esse problema, uma vez que cada um tem que ceder um pouquinho de cada lado, né? Não há dúvida nenhuma. Tem tido uma evolução muito grande na relação empreendedor-lojista, não só de agora, mas de tempos atrás, de crises anteriores, porque os shoppings perceberam que com a queda da economia é muito melhor fazer determinados acordos entre locatário e locador do que manter uma rigidez muito firme, defendendo os seus postulados e seu interesse, e ficar sem aquele lojista. Por quê? Porque um lojista que já está no shopping, o empreendedor conhece o perfil dele, como que ele funciona, quais são os clientes que ele tem, quanto ele valoriza para o shopping, ele está dentro do ambiente de vendas. Então, isto fez e tem tornado cada vez melhor o relacionamento nas conduções de renovações de aluguel ou de perdões temporários. Agora mesmo nós temos um problema que é sério. O IGPM subiu 25%, o IPCA 4 e pouco, 5%. Então, é uma distância brutal entre o fator que regulariza as maiorias dos contratos de aluguel, que é o IGPM, e o IPCA. Então, hoje tem muito lojista discutindo, ponderando com os shoppings para que não seja feita a automatização da renovação de contrato, mas que seja conversado para que não seja válido só o IGPM, mas que exista algum contemporizador que faça que o custo de ocupação seja, pelo menos temporariamente, menor. Isso muitos lojistas têm conseguido, tá? A sua permanência, e um ou outro lojista que, porventura, tenha reduzido suas unidades em shopping, talvez seja até por uma relação comercial entre o shopping e o lojista um pouquinho desgastada ao longo do tempo. Luiz, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também sobre o comportamento do consumidor. Nesse momento de pandemia, no momento que os shoppings ali ficaram fechados, principalmente as vendas online cresceram muito. Agora, com a volta, o consumidor mudou? Ele continua ali comprando, fazendo as compras pela internet? Você falou de pessoas que compram e só passam ali no estacionamento e pegam as suas compras, mas eu queria que você detalhasse um pouquinho mais para a gente sobre esse novo consumidor. Olha, esse novo consumidor que se adaptou a essa fase pandêmica, tá? A preocupação dele, mais uma vez eu falo, é de ficar menos tempo no ambiente de compras do que ficava antes, quando não tinha nenhum problema. Embora hoje, é importante ressaltar isso, não existe problema em shopping center pelos protocolos que eles seguem à risca, tá? Tanto o shopping quanto o lojista. Então, esse consumidor mudou. Ele procura, vamos dizer, fazer uma pesquisa junto a canais eletrônicos de uma mercadoria que ele quer comprar. Uma vez feita essa pré-pesquisa eletronicamente, ele define praticamente qual é o ponto de venda que ele vai, tá? Para, eventualmente, ter o tato, conhecer a mercadoria que está levando e, em fazendo isso também de uma forma muito mais rápida, em termos de permanência no ambiente de vendas, ele tem a possibilidade de pedir para o lojista: olha, eu vou sair do shopping às 2h30, a tal hora, então, por favor, me entreguem no estacionamento que eu vou estar lá. E muitos shoppings hoje têm uma área de drive-thru em estacionamento, atendendo a essa demanda nova do lojista, a esse perfil novo do consumidor.
Medidas importantes, né, seu Luiz? Vale a gente ressaltar isso, que os lojistas estão preocupados, sim, em manter a segurança dos consumidores para conseguir se manter vivos aí no mercado. A gente agradece muito a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, com essas informações muito importantes para todos nós. Muito obrigada, um ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço e para vocês também. Um bom dia, até uma próxima oportunidade. Obrigada, Luiz. Nós falamos então agora sobre a situação do varejo, né, no estado de São Paulo e a retomada das vendas. Seguimos então aqui com o Jornal da Rede Alesp. Olha, mais de 4.400.000 brasileiros já receberam a vacina contra a Covid-19 e mais de 80 mil deles já foram vacinados com a segunda dose. Esse número representa 1,91% da população. Os dados são do consórcio de veículos com base nos relatórios das secretarias estaduais de saúde. São Paulo já vacinou mais de 1.100.000 pessoas, o que equivale a 2% da população do estado. Enquanto o país caminha aos poucos com a vacinação, os números por mortes pela Covid avançam. 1.357 mortes foram registradas em um período de 24 horas. Uma situação que já dura 21 dias seguidos. São 9.662.000 casos da doença e 234.900 mortes desde o início da pandemia. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 60.000 novos diagnósticos por dia. Os estados que registram alta no número de óbitos por Covid são Goiás, Acre, Pará, Tocantins, Bahia, Maranhão e Pernambuco. Que ótima notícia, né? Jornal da Rede Alesp. Ótima notícia. Algumas pessoas, então, uma porcentagem grande aí já recebendo a segunda dose. Né? Ontem, inclusive, a gente teve uma pessoa muito especial ali tomando a primeira dose da vacina, né? O apresentador, empresário, enfim, Silvio Santos, já ali também tomando a sua vacina, né? Sendo imunizado, assim como vários outros artistas que, né, trouxeram tanto, acrescentaram tanto para a população com entretenimento, com arte, também já estão ali sendo vacinados, cuidados e principalmente, né, os idosos que estão nas nossas casas, mas também estão em casas de repouso, já recebem também as doses, assim como os cuidadores, né? Com Eles certeza. também precisam ser imunizados. É importante a gente destacar os dois lados dessa notícia que a gente acabou de dar para vocês. O lado positivo da vacinação que tem avançado e que a gente tem conseguido contemplar alguma parcela da população, e o lado negativo, que ainda estamos com um número alto de mortos e de infectados, ou seja, a gente ainda precisa manter as regras de controle sanitário para que a gente se mantenha com saúde. Exatamente, lembrando também que a máscara e a utilização do álcool em gel também é algo que veio para ficar, pelo menos por um bom tempo, né? Bom, vamos seguir aqui. O período de incubação para a Covid-19 pode chegar até 16 dias, ainda que seja uma situação rara. A semana passada, 3 pessoas na Austrália, uma em Nova Gales do Sul e 2 em Victoria, testaram positivo para o novo coronavírus, logo após deixarem a quarentena em um hotel. As pessoas em Victoria parecem ter sido infectadas durante a quarentena. Isso porque eles foram isolados em uma unidade do Holiday Inn e membros também da equipe foram infectados. Mas o sequenciamento genômico indica que a infecção em Nova Gales do Sul não aconteceu durante a quarentena do hotel. Portanto, é possível que algumas pessoas ainda espalhem o vírus ou o tenham incubado por mais de 14 dias. O período de incubação é o tempo entre o ponto em que alguém é exposto ao vírus e o início dos sintomas. Jornal da Rede Alesp. O governador de São Paulo lançou nesta semana o portal 2030.
Olha, é um programa de desenvolvimento do Pontal de Paranapanema, com a finalidade de alavancar o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, da região do extremo oeste do estado. O projeto abrange 32 municípios e 600 mil habitantes, com a previsão de investimento de 300 milhões de reais. A iniciativa tem como objetivo promover o fortalecimento local, o desenvolvimento sustentável, a regularização fundiária e a redução das desigualdades sociais. Para tanto, o governo de São Paulo pretende investir em diversos setores, como economia, saúde, segurança pública, meio ambiente e turismo, por meio de ações integradas que serão desenvolvidas em curto, médio e longo prazos por 19 pastas. O lançamento oficial do Pontal 2030 foi no Palácio dos Bandeirantes. O Pontal tem 6.060 famílias assentadas em 115 projetos de reforma agrária. Jornal da Rede Alesp. Olha aí, médicos residentes do Hospital São Paulo, que pertence à Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, na capital paulista, realizaram um protesto nesta semana contra a falta de condições para atender os pacientes. Por conta dos problemas, eles decidiram paralisar parte do atendimento. Eles dizem que o hospital não tem medicamentos básicos, nem materiais como luvas, aventais e seringas para atendimento da população. Olha, uma das médicas residentes que participou do protesto disse que há cerca de um ano eles alertam sobre a deficiência de medicamentos, exames e insumos. Ela afirmou que o hospital não tem antibiótico básico e não tem medicação venosa para tratar náusea e às vezes falta soro para diluir o antibiótico, afirmou a médica residente. Ainda de acordo com a profissional, por falta de insumos, cirurgias foram canceladas desde o último sábado. Ela relata que no domingo precisou transferir um paciente para outro hospital por falta de insumo. Em nota, o hospital disse que o atendimento de pacientes graves com Covid gerou maiores custos que não estavam previstos e que o pronto-socorro ficou aberto à população, atendendo a quase 1.000 pacientes por dia durante todo o período. O texto ainda afirma que parte dos itens em falta são substituídos por similares e os demais estão em processo de aquisição emergencial, sendo que existe a previsão de normalização mínima dos estoques em até 48 horas. No texto, o hospital ainda pede médicos residentes à manutenção das suas atividades, visando a continuidade da assistência na instituição. Jornal da Rede Alesp. Essa situação no Hospital São Paulo não é de agora e a Rede Alesp sempre traz esse assunto em pauta e a necessidade, então, de apoio a esses profissionais. Bom, nós vamos, então, agora de entrevista. Vamos falar sobre a campanha Oxigênio Consciente. Uma empresa de home care do país lançou uma campanha para conscientizar seus pacientes sobre o uso correto do oxigênio, a fim de evitar qualquer tipo de desperdício. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Vanessa Donini. Ela é supervisora de equipamentos médicos. Bom dia, Vanessa. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. O que é a campanha Oxigênio Consciente? Qual o objetivo dessa iniciativa? A campanha surgiu com a necessidade aqui no atendimento domiciliar. Somos uma empresa de home care aqui na Home Doctor, com um grande número de pacientes em utilização de cilindros de oxigênio, né? Então, para que hoje a possibilidade de uma demanda maior no mercado, no uso desse tipo de oxigênio, cilindros, a necessidade de promover o reforço nas orientações quanto ao uso correto dessa modalidade. Aí, quando você fala do uso correto, explica para a gente em detalhes, então, como é esse uso correto?
Quem utiliza já em casa, já tem essa prática, ou agora, com o aumento então do número de pessoas com Covid-19, se notou então que a utilização acaba desperdiçando o produto? Sim, ótima pergunta. Aqui na Home Doctor, onde eu atuo, a empresa de home care, esses protocolos de uso correto ou a melhor forma da utilização, eles já possuem. Nós seguimos sobre a forma de utilizar e como utilizar. Claro que com a demanda aumentada no mercado, a forma como o país está no momento crítico, em desabastecimento, a possibilidade do risco existencial de utilização e a falta de informação das pessoas em relação ao desperdício, qual é o uso correto? A gente seguir os protocolos, reforçar aos nossos pacientes e familiares a importância desses protocolos, né? O uso correto hoje dessa possibilidade é utilizar o cilindro como backup. Ele é enviado para a residência como um backup e não de forma como hoje é utilizado na possibilidade de ser fonte única de oxigênio. Há a possibilidade de ser utilizado o concentrador de oxigênio quando o paciente utiliza a oxigenoterapia. Então, nós enviamos o concentrador de oxigênio e o backup do cilindro. Então, dessa forma, ele vai ser utilizado uma possibilidade de usar o cilindro de backup na falta de energia ou a falha do concentrador de oxigênio por uma falha do equipamento. Se o paciente precisar de utilizar inalação no domicílio, nós enviamos um equipamento de inalação, um inalador, e um backup do cilindro. Então, qual é a forma correta? Utilizar o cilindro apenas de forma como backup, na falta de energia ou a falha do inalador. Ou se o paciente ele possui aspirações de secreção de uma forma constante, nós enviamos ao domicílio aspirador de secreção ou aspirador cirúrgico de uma forma em uso mais complexa e o backup, que é um cilindro de oxigênio. A forma correta de uso, utilizar ele como backup. Então, na falta de energia elétrica ou na falha do equipamento de uso dele. Vanessa, a campanha surgiu como? A ideia de realizar a campanha foi depois das notícias de falta de oxigênio em algumas cidades brasileiras ou teve outra motivação? As motivações sempre foram a segurança do paciente. Então, como eu disse aqui na Home Doctor e na atenção domiciliar, o uso do cilindro é uma grande utilização, mas como backup. Então, com a demanda aumentada no mercado, viu-se a necessidade, sim, de reforçar aos nossos pacientes e familiares as orientações de que, se não seguíssemos todos os protocolos existentes, todos os processos da utilização, o risco do desperdício ou o risco de segurança do paciente na disponibilidade desse cilindro para o domicílio poderia acontecer, sim, para as residências. Quais as doenças, né? A gente sabe que agora tem a questão da Covid, mas quais as doenças que normalmente precisam utilizar esse tipo de equipamento? E é um equipamento diferente, né? O oxigênio que tem ali é diferenciado. Explica pra gente essa diferença. Tá. Hoje, todas as doenças podem ser utilizado o concentrador, tá bom? Exceto o que a gente não utiliza o concentrador como forma única e exclusiva de fonte principal de oxigenoterapia. Quando o paciente necessita de um fluxo muito baixo, um fluxo de oxigênio muito baixo, onde abaixo de 1 litro por minuto, ou seja, o fluxômetro dele precisa ser fracionado. Então, comumente utilizado em pediatria, e o concentrador ele não possui um fluxômetro fracionado, ele oferta a oxigenoterapia a partir de 1 litro por minuto, ou
em situações acima disso, onde o fluxo de oxigênio é acima do que o concentrador pode ofertar, e onde uma pressão seja maior do que o concentrador consegue ser necessário nesses casos. Então, hoje, o concentrador ele serve para todo tipo de patologia, para todo tipo de paciente, inclusive na atenção domiciliar, ele abastece até os pacientes com ventilação mecânica no domicílio para oxigenoterapia. O cilindro... Pode falar, pode concluir, por favor. E o cilindro, sendo backup, ele vai servir só, salvo as exceções que o concentrador não vai suprir a necessidade, só abaixo de 1 litro por minuto, ou fluxos muito altos, e aí, clinicamente, pacientes que dependam de uma pressão maior ou de uma necessidade de patologias em casos muito pequenos. Vanessa, no caso da Covid em estágio avançado, há maneiras alternativas para a manutenção da vida do paciente ou apenas o cilindro de oxigênio é o recomendado? Tá. No caso avançado da Covid-19, os pacientes são tratados em ambiente hospitalar. Na atenção domiciliar, nós atendemos casos de Covid-19, sim, porém clinicamente estáveis, com o concentrador de oxigênio e o cilindro de backup. Então, qualquer patologia pode ser utilizado o concentrador de oxigênio, inclusive a Covid-19. Aqui na Unidocta atendemos pacientes de Covid-19, pacientes clinicamente estáveis no ambiente domiciliar, mas pacientes em estágios mais avançados que dependam de intervenções mais complexas, eles são tratados em ambiente hospitalar. Qual a diferença ali desse oxigênio concentrado, né? A questão do custo, a disponibilidade de abastecimento, a durabilidade dele? Ok. Acho que uma das melhores perguntas e muito importante, porque essa é a maior dúvida das pessoas, né? Acho que aqui a gente podia falar em vantagens e desvantagens do cilindro e do concentrador, né? O concentrador, ele tem a possibilidade de ofertar oxigênio sempre. Não acaba, não falta, não há necessidade de recargas como o cilindro precisa, né? O concentrador, ele tem uma aparência mais agradável do que você chegar e ver dentro de um ambiente domiciliar. A gente está falando de uma residência, de um atendimento. A atenção domiciliar você está dentro da casa do paciente, já fazendo todos os cuidados, e aquele monte de cilindro. Então, a aparência é importante, né? O menor custo, o concentrador tem um custo muito mais baixo do que em comparado ao custo mensal das recargas do cilindro, sim. Em relação ao cilindro, o risco que ele causa é grande, porque ele tem o risco de queda, o risco de combustão dentro do domicílio, os cuidados dele muito maior, são maiores, e todos vão com suporte, mas ele tem que ficar no lugar fixo. O concentrador, ele, na sua estrutura, possui rodinhas, ele pode ser deslocado de um ambiente ou outro dentro do domicílio, no quarto, na sala. A segurança é maior para o paciente, né? Vanessa, fala um pouquinho melhor sobre essa questão do armazenamento. Um paciente que tenha uso frequente, ele pode ter, no caso do oxigênio, mais do que um cilindro? Ou você falou que o concentrador, ele oferece um oxigênio sempre, que tem um custo baixo, oxigênio sempre. Então, quer dizer, o armazenamento também é mais fácil no caso do concentrador? Tudo é mais fácil. O concentrador, a diferença dos dois é que o concentrador utiliza a rede elétrica e o cilindro não, né? Então, o que acontece? Todo paciente que é enviado com oxigenoterapia para o domicílio e necessita de oxigenoterapia contínua, a gente envia o concentrador e o cilindro de backup. Por que o cilindro de backup? Pelo concentrador necessitar de energia elétrica,
E numa falta de energia elétrica, a gente vai precisar do cilindro de backup. Então, isso é o uso correto, o não desperdício. A possibilidade da pessoa utilizar o cilindro tendo o concentrador dentro do domicílio, sendo que o concentrador está lá de forma à vontade, o oxigênio de forma espontânea, apenas com a rede elétrica. E o backup é na falta de energia, você ligar o backup, que é o cilindro, e o concentrador, se ele falhar por motivos técnicos. O concentrador possui um sistema chamado API, que ele possui alarmes sonoros, ou alguns possuem um visor onde indica alguma falha. E isso é muito raro acontecer. Ele possui uma durabilidade grande de manutenção de 5 anos. Então, por exemplo, a única preocupação que o domicílio tem que ter é, se você utilizou o cilindro de backup do concentrador que está lá te ofertando oxigênio 24 horas, que não vai acabar, ele não vai precisar de recarga, mas você utilizou o backup, porque acabou a energia por alguns minutos, por algum motivo, é perceber a autonomia desse cilindro, a quantidade de pressão que está lá no manômetro e informar a sua empresa a necessidade ou não de recarga para que esse cilindro permaneça sempre cheio e viável para evitar riscos e segurança para o paciente. Nós tivemos um problema muito grave, né, nesse ano já ali em Manaus, falando sobre essa questão, né, falta de cilindros. A gente viu uma correria também dos familiares, de toda a população, a sociedade se movimentando por conta disso. Você consegue explicar para a gente o que aconteceu, por que essa situação, por que chegou nessa situação? O caso de Manaus é um caso mais complicado, né? E aí envolve governo, envolve empresas, né? Mas o que se sabe é que a falta do oxigênio, houve falta de oxigênio nos tanques dos hospitais, né? Falta de oxigênio nas empresas para o envio dos cilindros em todas as unidades da região. Os grandes fornecedores nossos, inclusive aqui da HomeDoctor, nos chamaram a atenção para esse uso excessivo de O2 cilindro, porque lembrando que o concentrador ele é um O2 medicinal igual ao cilindro, homologado, medicinal e também é um suplemento tanto quanto o cilindro. O que aconteceu lá é que no ambiente hospitalar não se usa, não é uma atenção domiciliar, não se usa concentrador, né? Não tem trata-se de rede de oxigenoterapia. E houve uma falha de autonomia, né? De comunicar que essa autonomia do gás estava em déficit, né? Vanessa, você falou que o concentrador tem um custo menor, mas de uma maneira geral, esse é um serviço, um atendimento que é acessível a pessoas de baixa renda, porque a gente sabe que uma doença mais grave pode acometer pessoas de diversas faixas etárias, mas de uma maneira geral, é acessível para pessoas que têm um menor poder aquisitivo? Sim. Hoje, todas as empresas de energia que fazem esse acompanhamento de pacientes, existe já um acompanhamento que o paciente possa fazer o seu cadastro, tá? E informar que lá dentro desse domicílio utiliza equipamentos de suporte à vida. O oxigênio é um equipamento de suporte à vida, não só a ventilação mecânica, isso tem que ficar bem claro, para que a energia não falte dentro do domicílio. Sim, existe um custo, mas o custo vai dependendo da utilização desse fluxo. Houve um estudo não muito recente, acho que foi o ano passado, que o custo chega, eu posso até abrir, mas que o custo nas principais regiões do país, ele varia de acordo com a utilização. Então, se você utiliza mais oxigênio dia, o custo vai ser mais alto, mas é entre 90 a 200
mês no custo da energia. E isso é tido como informação para as empresas de energia. Existe cadastros na prefeitura, inclusive as grandes empresas fornecedoras de oxigênio e a prefeitura estão também procurando o uso do concentrador pelas vantagens de que não falte o cilindro, porque o que o cilindro gera? Independente da aquisição ou da baixa renda da utilização, o risco logístico da entrega dessa recarga, né? Então, o risco logístico de ele solicitar a recarga do cilindro e esse cilindro não chegar, o risco desse paciente voltar para um ambiente hospitalar, ficar sem a falta do oxigênio, é muito maior. Então, as empresas de energia estão se estruturando e os familiares estão tendo o apoio, sim, da prefeitura enquanto a entrega de oxigênio. E é que nós somos da saúde suplementar, todos possuem um acordo e de entendimento sobre as vantagens e riscos clínicos e segurança do paciente em manter o concentrador no domicílio. Isso que você falou agora, Vanessa, é muito importante até sobre essa questão das próprias empresas concessionárias de energia elétrica terem esse cadastro para ajudar ali para as pessoas que realmente têm uma dificuldade financeira e que precisam dessa manutenção de equipamento. Vocês são uma empresa privada, mas vocês ajudam, orientam o paciente nesse sentido, até para contribuir ali de uma maneira solidária ali com o tratamento, ou vocês não é uma parte que vocês se envolvem? Não, essa parte faz parte do nosso trabalho. Todo paciente que entra para o nosso atendimento aqui no Home Doctor, ele no início do atendimento, ele é informado de todos os processos, de tudo que deve ser feito, e há um acompanhamento nosso sobre o cadastro, porque esse cadastro que também tem vencimento junto com essas empresas, né? Regional, nacional, cada empresa possui uma diretriz, seja o cadastro válido por 1 ano, o cadastro válido por 2 anos deste domicílio. Então, a nossa empresa possui no nosso sistema todo o cadastro de todos os pacientes que possuem equipamentos de suporte à vida ou de uso de energia elétrica e apoio aos familiares para que busquem essas instruções. Muito bem, muito obrigada, Vanessa. Foram muito importantes as suas informações, com certeza ajudou as pessoas que também estão em casa e que, de repente, até não sabiam dessa informação. Muito obrigada, um ótimo dia para você. Muito obrigada pela oportunidade, um abraço. Obrigada. Obrigada, Vanessa, ótimo Tchau. dia. Nós falamos, então, sobre essa questão, né, da campanha Oxigênio Consciente, a utilização correta para que realmente não falte, principalmente nesse momento de pandemia que nós, né, precisamos tanto, que a saúde precisa tanto, já que todos sabemos que a Covid ataca ali as áreas respiratórias, então há necessidade desse equipamento e desse produto. E para outras doenças também, mas essa informação que a Vanessa deu agora no finalzinho é muito importante. As concessionárias de energia elétrica também têm ajudado aí para que os pacientes se mantenham com a energia funcionando e com um custo mais reduzido, né? Então, que bom, que ótimo. Verdade. Bom, a gente segue então com o Jornal da Rede Alesp. Olha, o deputado Dirceu Dalben, do PL, protocolou um requerimento com o objetivo de reconhecer o excelente trabalho desenvolvido pelo Instituto Butantan em prol das vidas brasileiras, principalmente na pesquisa da vacina da Covid-19, manipulação e o envase do imunizante, cujo uso emergencial foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O parlamentar destacou que o Instituto desenvolve estudos e pesquisas básicas nas áreas biológicas e de biomedicina relacionadas com a saúde pública. Além disso, realiza missões científicas no Brasil e no exterior e capacita alunos através de estágios em nível de iniciação científica. O deputado disse que desde o ano passado,
o Butantan tem se dedicado à fabricação da vacina contra o novo coronavírus e que a aproximação da imunização em massa renova a esperança de dias melhores. Por esse dedicado trabalho, a diretoria e todos os colaboradores merecem o total reconhecimento e gratidão. A gente aproveita, então, essa ação do deputado Dirceu Dalben para também dar os nossos parabéns. É um grande orgulho, né, por parte de todos os brasileiros, principalmente quem mora no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Eu moro ali na região do Butantã, então parece que está mais pertinho ainda. Então é um momento de gratidão, sem dúvida, de orgulho, parabéns então aos nossos pesquisadores e com todas as pessoas que nós conversamos, né, todos os pesquisadores que trabalham ali de forma internacional, deixam sempre muito claro, os nossos pesquisadores, os pesquisadores brasileiros são excelentes e não estão aquém dos pesquisadores de fora, pelo contrário. É interessante isso, Priscila, porque todos os pesquisadores que a gente fala têm essa mesma frase. Os nossos pesquisadores não perdem para nenhum pesquisador do mundo. Exatamente. Bom, a gente segue então com mais informações aqui do Parlamento Paulista. Olha, os deputados, membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, se reuniram em ambiente virtual para discutir uma pauta com 7 itens. Veja agora na reportagem que eu fiz. O Conselho é responsável por receber e analisar as denúncias feitas contra parlamentares em conflito com o Código de Ética, Decoro Parlamentar e do regime interno. O Conselho pode instaurar uma sindicância para averiguar os fatos e pedir a perda do mandato ou não do parlamentar. Os deputados votaram e receberam a representação de autoria do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, contra o deputado Douglas Garcia, do PTB, por suposta prática de crime. Já o requerimento da deputada Isa Pena, do PSOL, que pede o afastamento do deputado Alex de Madureira, do PSD, do Conselho, não foi aceito. A deputada do PSOL apresentou também requerimento que pede investigação contra o deputado Fernando Cury por quebra de decoro parlamentar. O advogado de defesa de Fernando Cury pediu o afastamento dos deputados do PSOL do Conselho. Se ela já manifestou publicamente pelo recebimento desta queixa, esta defesa fica realmente constrangida, cerceada de falar a um eminente membro desta comissão que já se decidiu publicamente. Portanto, todo juiz, isso se aplica aos procedimentos administrativos que têm natureza punitiva, tem que manter a discrição. Inclusive o artigo 28 aqui do Código de Ética e também da Instrução Normativa diz que todos os membros devem ter discrição em comentar os casos que estão sob julgamento. Pedir minha suspeição é, sim, já tensionar esse julgamento para o lado que vocês intencionam. E, assim, cabe a mim, na verdade, a Assembleia, me tirar desse lugar é deslegitimar a decisão da Assembleia Legislativa, que, por meio de um voto em plenário, colocou a mim e Gianazzi na cadeira do Conselho de Ética, contando com a nossa lisura e com a nossa independência nos julgamentos dentro do Conselho de Ética. 9 votos não pela suspeição da deputada Érica Malunguinho, uma abstenção. Resultado que garante a não suspeição da deputada Érica Malunguinho, portanto, ela permanece na comissão com legitimidade para votar. Com relação à admissibilidade, por unanimidade, foi admitido o processo da deputada Isa Pena contra o deputado Fernando Cury. Nos itens seguintes da pauta, os deputados votaram pelo arquivamento dos pedidos de representação por quebra de decoro parlamentar contra a deputada Márcia Lia, do PT, o deputado Frederico Dávila, do PSL, e o deputado Gil Diniz. Olha, aí o deputado Gil Diniz esteve em Jacareí com autoridades da cidade para discutir a implementação de uma escola cívico-militar. O parlamentar possui uma banca em que o seu gabinete que está recebendo muitas demandas sobre essa pauta.
Em reunião foram discutidos todos os pontos técnicos relativos ao projeto e o prefeito do município, Isaías Santana, declarou total apoio à implantação da escola, principalmente por ser interesse da maioria dos moradores. Ele espera que o projeto melhore o sistema educacional e a disciplina dos estudantes. O deputado destacou que as cidades de Jacareí e Taubaté podem ser as primeiras do Vale do Paraíba a instalar escolas desse modelo. As escolas militares são um sucesso em todos os locais que são instaladas, com a melhoria na disciplina e a aprovação nos vestibulares mais concorridos do Brasil, segundo o deputado. Olha, e a Sabesp começou a realizar a distribuição de copos de água nos 5 postos de vacina em São Paulo. A iniciativa tem como objetivo garantir a hidratação segura dos profissionais da saúde, uma vez que o uso dos copinhos individuais evita os bebedouros coletivos. Em cada um dos 5 locais foram distribuídas 48 caixas, totalizando 9.600 copos. Essa ação será realizada diariamente durante toda a vacinação. O Vacina Sampa é uma ação conjunta entre o governo do estado e a Prefeitura de São Paulo, que se iniciou e pretende garantir a vacinação por meio de drive-thru em 5 pontos da capital paulista. Os postos estão localizados no estádio do Pacaembu, na Arena Corinthians, no Autódromo de Interlagos, no AMB e na Igreja Boas Novas, na Vila Prudente. O horário de funcionamento é das 8 da manhã às 17 horas. Jornal da Rede Alesp. E é emocionante, né, Melissa, quando a gente vê ali as pessoas participando do drive-thru da saúde, né, participando ali da vacinação. E né, os idosos já chegam com o bracinho ali, com a blusa levantada para receber a dose. Estavam ali ansiosos. Com certeza. Bom, e nós vamos agora com mais entrevista. Vamos falar sobre as fábricas de cultura, que oferecem cursos, vários cursos. Na Fábrica de Cultura da Unidade Cidade Tiradentes, ela oferece 917 vagas. Cursos, entre eles, está disponível de teatro, dança, música, circo, multimeios, artes plásticas, xadrez, ateliês de criação e trilhas. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Cisley Polidoro. Ele é superintendente de formação cultural da Unidade Cidade Tiradentes. Bom dia, Cisley. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Cisley, nos escuta? Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. A gente está aqui com... né, a internet, às vezes a gente fala, dá um tempinho e depois a pessoa escuta. Então, você vai acompanhar a nossa entrevista dessa maneira mesmo, mas é um assunto muito importante e eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, então, desses cursos disponíveis, então, na cidade de Tiradentes, o quanto é importante ter essa vasta oferta, né, de cultura para toda a região. Essa é uma preocupação nossa, né, que nós estávamos pensando em como manter a arte e a cultura viva na vida das pessoas. E desde março a gente começou quando a gente entrou nessa pandemia, com as aulas virtuais. Então a gente, com os educadores, os cursos, as ações da biblioteca, a gente começou com as videoaulas, né, que hoje estão disponíveis no YouTube. Quando nós chegamos em outubro, a gente retomou gradativamente com as aulas presenciais, em formato híbrido, alguns dias na fábrica, alguns dias por vídeo, e agora, a partir da semana que vem, a gente retoma o novo semestre com os cursos. Cisley, quem pode se inscrever nos cursos da Fábrica de Cultura?
São pessoas a partir dos 8 anos de idade. A gente tem cursos no período manhã, tarde, noite e sábado. Então, a gente já está com as matrículas abertas, só vir à fábrica com o RG e comprovante de residência. E a partir da semana que vem a gente retoma a aula, algumas presenciais, outras híbridas, a partir dos 8 anos. Porém, a melhor idade, ela pode sim se matricular, mas neste momento o pessoal da melhor idade vai acompanhar, vai ter essas aulas por meio virtual. E no caso da inscrição, você já falou, né, sobre a documentação necessária, mas a inscrição é feita, então, só de forma presencial ou há a possibilidade de fazer também online? E você falou sobre as pessoas da melhor idade. Elas já podem fazer a inscrição para garantir a vaga quando tiver a possibilidade, então, de participar de forma presencial? Elas podem garantir a vaga. Nesse momento, a gente está colhendo as informações presenciais, mas se a gente tiver alguém da melhor idade que não consegue vir até a fábrica, a gente pede que entre em contato conosco. Nós estamos mandando o distanciamento, a entrega de senhas, o atendimento, ele está sendo super tranquilo. A gente pensou em todos os protocolos para atendê-los com segurança nesse momento de matrícula. Cisley, fala um pouco como são os cursos, como é que eles vão funcionar, quais são as dinâmicas desses cursos? A gente tem, né, todos os protocolos na hora da entrada. Os nossos cursos, eles são de 3 horas. Então, a gente está reduzindo um pouco a carga horária desse curso, fazendo a entrada escalonada para que a gente não tenha aglomeração nessa entrada. E dentro da sala, a gente também tem todo o distanciamento. Então, com as turmas maiores, nós vamos dividir, porque os cursos, eles ocorrem 2 vezes na semana, período diurno, né? Então, terça e quinta é uma turma, quarta e sexta é outra. Então, a gente está desmembrando essa turma, uma parte vem um dia da semana, a outra parte no outro dia, para a gente conseguir atender. Então, o conteúdo que o educador vai desenvolver para a turma de um dia, a mesma para o outro dia, somente essa separação para que a gente consiga atender todos com tranquilidade, respeitando todos os protocolos. Isso vai ser em todos os nossos cursos, né? Como vocês disseram, música, teatro, dança, circo, as artes plásticas, os xadrezes e o multimeios também. Aproveitando, então, que você já citou os cursos, né, que são oferecidos, explica para a gente, por exemplo, esse multimeios. O que quem se inscrever nesse curso vai aprender? Na verdade, a gente tem dividido multimeios, a gente tem aqui na fábrica 2 cursos. Então, para o público de 8 a 21 anos, a gente tem o foto e vídeo. E aos sábados, para o público maior, a gente tem fotografia. Então, no foto e vídeo, ele vai aprender, ele vai utilizar a câmera, nós temos equipamento aqui disponível, ele vai aprender a enquadrar, a tratar a luz, a compor a narrativa de uma cena que ele vai compor e a editar também. E dentro da fotografia também ele vai aprender todos os passos para ele ter aí uma melhor qualidade nas fotos quando eles forem tirar. Então, dessa linguagem, a gente está com 2 cursos para oferecer. Então, a gente tem as câmeras, computador, todos os equipamentos necessários para eles se desenvolverem dentro dessa linguagem artística. Cisley, qual que é o curso mais procurado de todos que vocês estão oferecendo? O circo, ele é um curso muito procurado, né? O circo a gente trabalha com a parte solo e aéreo, né? O aéreo são os equipamentos, lira, o trapézio, o tecido, e tem o solo, que são os malabares, rolamentos,
é um curso muito procurado. Outros, a gente tem vários, a gente tem o violão, que a gente tem aí todos os dias, noturno, sábado, para todas as idades, que a gente também tem um instrumento, né? Então a fábrica oferece todo o suporte necessário para que a pessoa se desenvolva, e o street dance. A gente tem street dance tanto para os jovens quanto para os adultos também, que é muito procurado. Olha, e o funcionamento nesse período de pandemia, você disse que tiveram vários vídeos, vocês fizeram lives. Esses vídeos, eles continuam à disposição, quem quiser assistir, não tem a inscrição na Fábrica de Cultura, mas quer também ver esses vídeos, é possível? Onde encontrar? Sim, é possível. Então, todos os nossos conteúdos estão postados no YouTube, no TV Fábricas. Você só pode acessar lá, ela vai encontrar aulas de todos os educadores das 5 fábricas da Zona Leste, mais a São Bernardo do Campo. Instagram e YouTube também são os canais que têm atividades postadas, a gente tem as aulas e a gente tem também as atividades da biblioteca. Então, contação de história, encontro com autores, encontro de leitores. A biblioteca também desenvolveu atividade que está postado nesse canal. E aproveitando, essa semana é a última semana de workshop, então a gente também essa semana está aí disponibilizando aulas recentes, né, nesses canais que eu acabei de mencionar, e as fábricas também estão aí disponível alguns cursos presenciais até o sábado, porque a partir da semana que vem a gente começa com as aulas com aquelas pessoas que estão matriculadas. Cisley, vocês pretendem manter esse ambiente online ativo, ou seja, fazer o ambiente, o que a gente está chamando de híbrido, entre o presencial e o online, isso no pós-pandemia, que a gente já está considerando que a pandemia acabou, está acabando, né? Então, vocês pretendem manter esse modelo? Sim, a gente vai manter. A gente tem alguns cursos que permanecerão online, como ateliê de bordados, o canto coral, eles são cursos que a gente permanece online. Outros cursos serão híbridos, mas no decorrer aí do semestre, qual é a intenção, né? O que a gente vai desenvolver na fábrica? Mesmo que nós retornemos com as atividades presenciais, a gente vai fazer lives postando o que acontece na fábrica. Então, o que está acontecendo nos cursos, o que está acontecendo na biblioteca. Esse momento, com esse formato, ele veio para somar com as ações. Então, a gente não vai deixar, muito pelo contrário, a gente vai explorar cada vez mais o que tem na fábrica e apresentar para as pessoas. O que você falou é muito importante, né? Nesse momento, as pessoas aprenderam, né? As instituições aprenderam a utilizar algo que já estava à nossa disposição, né? A questão da internet, das redes sociais, e trazer também esse híbrido, né? A possibilidade, então, de mais pessoas acessarem aos cursos. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa abertura, essa expansão de acesso a outras pessoas que não tinham ali o horário que o curso tem disponível, a pessoa não tinha, ou estava trabalhando, ou tinha alguma atividade, não conseguia fazer. E ela conseguiu fazer depois. Como que você percebe o público, a região? A gente mantém com os conteúdos, então a pessoa ela consegue acompanhar o material desde lá de abril, março do ano passado, né? E ele consegue desenvolver, sim, um curso no meio virtual, digital. E nós também teremos, mesmo que a gente comece com presencial, a gente vai ter trilhas de curta duração em formato online. Então, por exemplo, nós agora, final de fevereiro, a gente vai abrir uma trilha que ela vai ser totalmente online. É uma trilha curta para quem, de repente, não tem muita disponibilidade para acompanhar muito tempo, muitos meses.
vai ser uma trilha de 5 encontros, média, e a gente vai começar com esse curso online falando sobre projetos culturais. Então, aquelas pessoas que querem aprender a escrever um projeto, entender um edital de fomento, a gente vai abrir novos cursos aí no decorrer do ano, voltado para as pessoas que não conseguem vir à fábrica e que têm o interesse. Então, teremos cursos totalmente digitais. Cisley, você falou um pouco sobre essa questão do acesso das pessoas mais fácil. Você percebeu um aumento do volume de pessoas acessando os cursos de vocês? E mais, as pessoas, no caso dos cursos online, só foram pessoas da Zona Leste ou vocês acabaram recebendo pessoas também de outras regiões? Recebemos. A gente está aqui extramuros, né? Então a gente conseguiu acessar muitas pessoas, não só de outras cidades, mas de outros estados, inclusive país. A gente teve pessoas que estão residindo fora do Brasil e souberam da fábrica e fizeram cursos online, né? Porque nesse período que nós tivemos, isso aconteceu também, cursos de curta duração. Então, o nosso alcance foi incrível. A gente conseguiu apresentar para aquelas pessoas, não só do entorno, mas de outras cidades, municípios que conhecem a fábrica ou de outras regiões, da Norte, indicar, né, outras fábricas que são próximas, e aquelas que realmente não conseguem acessar, elas conseguem acompanhar tudo e fazer os cursos. Então, o nosso alcance foi super expressivo. Cisley Polidoro, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito importante a gente esclarecer aí essas possibilidades de cursos gratuitos. É importante que a gente coloque isso, que são cursos oferecidos gratuitamente aí nas fábricas de cultura. Muito obrigada, um bom dia para você. Obrigada, eu que agradeço. A fábrica está aqui disponível à disposição de todos, estamos com vaga. Venham nos ver, conhecer a fábrica, que aqueles não puderem, acesse o nosso YouTube, Facebook, Instagram. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, muito obrigada. Então, só para lembrar aqui, anota, olha, fabricasdecultura.sp.gov.br. Lá você então tem todas as informações dos cursos disponíveis em cada unidade. E você pode então escolher ali o curso para se fazer, né, colocar as crianças para fazer atividades, é muito bom. E fazer a inscrição, né? Tudo gratuito e você pode aproveitar. A gente segue aqui com o Jornal da Rede Alesp. Nós temos mais informações do Legislativo Paulista. Olha, o deputado Fernando Cury, do Cidadania, anunciou mais uma importante conquista: a liberação de R$ 800 mil para o Hospital Amaral Carvalho de Jaú. O recurso é para a obra de ampliação do prédio onde são realizados os procedimentos de transplante de medula óssea, garantindo ainda mais qualidade no atendimento de referência, explicou o parlamentar. O deputado afirmou reconhecer o trabalho desenvolvido pela instituição e que sabe que o tratamento de excelência oferecido pelo hospital no combate ao câncer, por isso, o mandato dele não pode medir esforços na busca por mais recursos. Ainda de acordo com o deputado Fernando Cury, o Hospital Amaral Carvalho é a unidade que mais atua na questão do transplante de medula óssea em todo o hemisfério sul, sendo um hospital que possui uma ótima estrutura e profissionais competentes que se dedicam diariamente para cuidar das pessoas. Aqui com mais informações, então, sobre o Jornal da Rede Alesp, a gente tem a nossa repórter Daniele Oliveira, que vai falar um pouquinho para nós aqui no Jornal da Rede Alesp, informações do Parlamento. Seja bem-vinda, Daniele. Obrigada, bom dia, Priscila, bom dia, Melissa. Hoje eu vim trazer algumas informações sobre um projeto que foi aprovado ontem aqui na casa. É um projeto 37 de 2021,
que foi publicado hoje no Diário Oficial. Ele é de autoria do deputado Gilmar Santos, do Republicano, e do Enio Osikuker, do Novo. O projeto, ele penaliza com a multa de R$100 mil os fura-filas das vacinas. E, além dos fura-filas, também são multados os responsáveis e os aplicadores da vacina. Ou seja, todo mundo que tentar passar na frente, que não tiver no grupo prioritário, vai receber uma punição. O projeto ele vai seguir agora para o Palácio dos Bandeirantes e vai precisar da sanção do do governador João Dória para ser aprovado e virar uma lei. Muito boa notícia, viu, Daniele? A gente sabe que tem umas pessoas aí querendo furar a fila. Inclusive, a gente estava conversando isso em off, né, Priscila? Que a cidade... Me fugiu o nome da cidade. Que o Butantan vai fazer aquele experimento e fazer a vacinação de todos os moradores da cidade para analisar a imunidade de rebanho. As pessoas estão querendo se mudar para lá para tentar ser vacinados logo. Então, isso não é possível, né, gente? A gente tem que esperar a nossa vez na fila para conseguir. Essa notícia é fantástica. R$100 mil ainda está ficando pouco para as pessoas que não têm essa consciência aí de esperar a sua vez, né, Daniele? Sim, porque acaba prejudicando quem mais precisa. São os idosos que estão no grupo de prioridade. Os idosos e o pessoal da saúde. A gente tem que lembrar que a gente ainda tem poucas doses de vacina, porque há um processo para ser fabricado, né? Então, esse período que a gente está esperando é para que essa produção tenha um volume maior de vacina e a gente consiga imunizar a maior parte da população, se não todo mundo. Então, quer dizer, esperar a sua vez. É o momento de esperar a sua vez. Né? A gente já esperou tanto tempo, então mais um pouquinho de paciência para que a gente consiga todo mundo sair desse momento de dificuldade. Daniele, muito obrigada pelas suas informações. Obrigada, por hoje é só. Tchau, menina. Obrigada. Tchau, tchau. Dani, obrigada pelas suas informações. Lembrando que essa é uma ação também para que não aconteça como nós vimos ali fatos noticiados em Manaus, né? Um momento em que há necessidade de uma vacinação, a cidade ali com um grande número de pessoas infectadas e muitos mortos, né? Por conta da Covid-19 e ainda pessoas que não são do grupo de risco, né? O grupo ali especificado já para a primeira parte dessa vacinação, furando a fila, né? Pessoas, empresários, até políticos ali furando a fila. Então, uma medida importante que com certeza eu acredito que vai ter aí a sanção do governador, virar uma lei aqui no estado de São Paulo. Eu aposto ainda que essa sanção vai vir muito rápido, porque realmente eu acho que essa é uma situação que é urgente, né? A gente trazer algum tipo de penalização para as pessoas que não têm consciência com relação a esse momento de espera, né? A gente estava até procurando, né, o nome da cidade, também me fugiu, a gente falou dessa cidade agora cedo. Serrana, isso. A voz da consciência disse que é Serrana. Obrigada, Júnior, pela informação. Serrana, muitas pessoas, então, muitos corretores de imóveis estão já falando que as pessoas procuram imóveis ali para aluguel, mas não para morar, viu? Existem pessoas que ligam até, olha, eu quero o imóvel mais barato, o menor que você tem, eu quero negociar só 2 meses de locação, né? Algo que não acontece, porque normalmente a pessoa loca por 1 ano, no mínimo. E as pessoas estão fazendo isso como uma forma, um jeitinho para resolver essa questão da vacinação. E a ideia não é essa, jeitinho. O município está criando ali já medidas para tentar conter essa ida, né, essa debandada para a cidade. Então, me parece que no mínimo vai ter que ser morador da cidade por 1 ano. Então, quem está querendo fazer a mudança da noite para o dia não vai dar certo. A Secretaria de Saúde já avisou que todos os moradores foram cadastrados antecipadamente, já pensando
né, nessa possível possibilidade aí de burlar essa fila, de furar essa fila. Então, quem se mudar agora para lá não vai receber a vacinação. A Secretaria de Saúde já informou. Olha, e o governador João Dória anunciou ontem, quarta-feira, em coletiva à imprensa, o início da imunização de idosos com idade entre 80 e 84 anos para o dia 1º de março em todo o estado de São Paulo. Ele também confirmou a vacinação antecipada do grupo de 85 a 89 anos para a próxima sexta-feira, dia 12, 3 dias antes do previsto. Na entrevista, o secretário de Saúde apresentou os últimos números. O estado de São Paulo registrou ontem 55.419 óbitos e 1.878.802 casos confirmados durante toda a pandemia. E para baixar as estatísticas, o governador João Dória anunciou a antecipação da imunização para as pessoas da faixa etária entre 80 e 89 anos. Inicialmente, esta vacinação estava prevista para começar apenas na segunda-feira, 15 de fevereiro. No entanto, a vacinação dos idosos com mais de 85 anos foi antecipada para a próxima sexta-feira, 12 de fevereiro, em todo o estado de São Paulo. O governo de São Paulo conseguiu acelerar o seu cronograma com a distribuição antecipada da vacina do Butantan, com mais 900 mil doses da vacina para oferecer aos idosos em todos os 645 municípios do estado de São Paulo. Nesta nova fase, serão vacinados 309 mil idosos na faixa etária entre 85 e 89 anos em todo o estado de São Paulo. É um dos momentos mais emocionantes da vacina, quero testemunhar isso a vocês, é quando se aplica no braço de um idoso ou de uma idosa a vacina. A alegria com que essas pessoas recebem a vacina é contagiante, é emocionante e nos enche de esperança. Segundo a equipe de saúde, a vacinação em São Paulo tem sido 4 vezes mais rápida que o registro de novos casos da Covid-19. Desde o dia 17 de janeiro, quando iniciamos a campanha de vacinação, mais de 1.050.000 pessoas foram vacinadas no estado de São Paulo. Neste mesmo período, entre 17 de janeiro e hoje, dia 10, um total de 260 mil novos casos de coronavírus foram registrados em São Paulo. Portanto, a vacinação em São Paulo segue um ritmo 4 vezes superior ao registro de novos casos no estado. O governo do estado também promete ir ao STF contra o Ministério da Saúde para o custeio de 3.258 leitos de UTI. Todos se lembram que na semana passada, na quarta-feira, nós denunciamos aqui que o Ministério da Saúde, lamentavelmente, estava desabilitando leitos de UTI, não apenas em São Paulo, mas em praticamente todos os estados brasileiros, em plena pandemia, no segundo pico da pandemia, que já levou a vida de mais de 238 mil brasileiros. E São Paulo aguardou, comunicou, o Ministério da Saúde seguiu o protocolo de solicitação. Eu anunciei aqui várias vezes a vocês que aguardaríamos até ontem, terça-feira, uma posição do Ministério da Saúde com relação à habilitação de leitos de UTI. Isto não foi feito. E, pelo que sabemos, também não foi feito em outros estados do país. Portanto, o governo do estado de São Paulo entrou hoje com ação no Supremo Tribunal Federal, na manhã de hoje, para exigir que o Ministério da Saúde passe a custear imediatamente 3.258 leitos de UTI que estão em funcionamento e deixaram de ser pagos pelo governo federal desde dezembro último. Bom, você acompanhou então um trecho da coletiva de imprensa que o governo do estado sempre realiza às segundas, quartas e sextas-feiras, falando então sobre o número de casos, tanto de pessoas contaminadas quanto as mortes aqui no estado de São Paulo e principalmente as medidas adotadas pelo estado ali para conter, né, essa contaminação
e falar também das negociações sobre a vacinação. Então, são períodos importantes, né, para sabermos o que acontece aqui no estado de São Paulo. Me chamou a atenção uma frase que o governador falou aí na sonora dele, Priscila, ele falando que os idosos demonstram uma alegria contagiante quando vão tomar a vacina. E é verdade, a sensação não foi só nossa, o governador também teve essa sensação dessa alegria que com certeza todo mundo vai ter daqui a pouquinho. É verdade. Bom, seguindo aqui no Jornal da Rede Alesp, olha, o deputado Alexandre Pereira, do Solidariedade, percorreu 5 cidades do estado. São elas: Barretos, Bebedouro, Guaraci, Icém e Olímpia. Nelas, o parlamentar se reuniu com prefeitos e vereadores, recebeu demandas e discutiu novas ações nos municípios já atendidos com investimentos que somam mais de R$1 milhão. Primeiro, o deputado esteve na cidade de Barretos, onde ele já encaminhou R$230 mil em verbas para a saúde, das quais 130 mil foram para equipamentos da Santa Casa e 100 mil para o Hospital do Amor. O município de Guaraci recebeu a indicação de emenda de R$150 mil para obras de infraestrutura. Já em Icém, há 2 indicações. A primeira é de 150 mil para recapeamento e 200 mil para a reforma da Unidade Básica de Saúde. Por fim, o parlamentar seguiu para Olímpia e Bebedouro. Ambas receberam recursos para custeios da área da saúde e também para obras de infraestrutura. Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos em instantes com mais informações para você. Não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.